Sabe por que vocês brigam tanto? Por causa da amizade com o mundo. Por trazer conceitos do mundo para dentro da tua vida. O orgulho, a vaidade. E aí a gente pode pegar esse mesmo conceito e trazer para dentro da nossa casa. Quanta gente me procura dizendo que está brigando dentro de casa, que briga o tempo todo, que a sua casa é uma briga atrás da outra. Eu sinceramente, eu não acredito que não exista um jeito melhor da gente viver do que viver brigando. Brigando dentro de casa, brigando em família, brigando com os filhos, filhos brigando com os pais. Dentro da igreja, as pessoas disputando cargos, disputando títulos, disputando palco, disputando ambientes. Isso não tem nada a ver com o que Deus nos chamou para fazer. A Bíblia está dizendo para nós, Tiago está dizendo, olha, que todas essas brigas estão acontecendo por causa da vaidade. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Para um pouco para pensar nas últimas brigas que você teve. Aquelas que você ficou bravo mesmo. Não nessas briguinhas do tipo, tchau, passou. Não, aquelas que você falou, que você se expôs, que você, sabe, abriu a boca e foi além do normal. Quanto dessa briga poderia ter sido evitado se você tivesse deixado seu orgulho de lado? Seja sincero. Será que a Bíblia está errada no que ela está dizendo? Será que às vezes a gente não briga tanto por causa da vaidade? É claro que a gente precisa de um pouco de vaidade. Ninguém quer acordar de manhã e ver aquele marido com aquele cabelo de pé, o marido com aquela camiseta de deputado. Amor, acordei, com aquela cara de ogro. A vaidade tem o seu equilíbrio, tem o seu lugar. A vaidade tem o seu lugar. Amém, querido? Mas quantas vezes a gente está brigando por causa de vaidade? Ah, você não me deu esse lugar. Você não falou assim para mim. Você não disse essa palavra que eu queria. E às vezes a pessoa nem sabia que tinha que dizer. Ela nem imaginou que era importante isso para você. Ela estava pensando em outra coisa, mas você se sentiu diminuído, se sentiu desvalorizado, se sentiu ofendido, e a briga começou a acontecer dentro de casa, e você começa a pensar em tudo isso. O que eu aprendi naquela igreja é que, se você quiser parar o crescimento da sua vida pessoal, ou da igreja, ou do ministério, é só você deixar esse orgulho todo e essa vaidade entrar na sua família. Então tudo o que Deus quer fazer na sua vida vai parar, porque a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça, dá favor imerecido aos humildes. O que a Bíblia está dizendo para nós é que às vezes nós não percebemos que nós estamos deixando esse orgulho todo gerir a nossa vida e estamos tentando trazer o conceito do mundo para dentro da nossa vida e da nossa família, coisas que não se misturam e você não consegue viver, porque quando o mundo está dizendo que é melhor você ter poder, é melhor você ser reconhecido, valorizado, que todo mundo te aplauda, que você seja uma celebridade, Deus está dizendo para você que você foi chamado para ser servo. E servo não é uma celebridade, servo é simplesmente servo. Paulo diz, somos escravos de Cristo, Tiago diz também no começo do nosso estudo, somos escravos de Cristo, e era o irmão dele, ele podia dizer, eu sou uma celebridade, eu sou irmão de Jesus, mas ele diz, eu sou escravo. Então quando a gente começa a misturar esses conceitos e começa a trazer para dentro da igreja, ou para dentro da nossa família, onde o filho não honra o pai, porque lá fora no mundo as pessoas dizem que você não precisa honrar ninguém, você tem direitos iguais, você tem que falar com seu pai de qualquer jeito, teu pai é teu pai, mas a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, que é mandamento com promessa, tem promessa de longevidade na tua vida. Mas você não vai aprender isso lá fora, não precisa respeitar a autoridade, você tem que ter os seus direitos, você tem que se impor, aí você entra na classe, você não aprende nada que o professor ensina, por quê? Porque você não aprende porque você não respeita a autoridade. E a graça que Deus quer derramar na tua vida não chega. Então a primeira ideia desse texto, que o texto está falando para mim e para você, ele está dizendo assim, olha, por que tem tanta guerra? Por que tem tanta batalha? Porque vocês não conseguem se entender, vocês não conseguem compreender que essa amizade, esses conceitos do mundo, não tem nada com Deus. E vamos ser sinceros, é muito difícil você viver e crescer numa casa onde a contenda acontece. Lugar onde as pessoas estão pensando sempre nos primeiros lugares. Vou explicar isso. Os pais aqui vão entender. Às vezes você faz tudo para o seu filho e mais um pouco.
Mas o seu filho vai dizer para você que ele não se sente valorizado por você. E aí você continua fazendo tudo e mais um pouco, e ele continua dizendo que você não valoriza. Porque o problema não é a valorização, é o sentimento dele. É ele ficar provando o tempo todo que você precisa ser valorizado. E quando a igreja começa a criar essa cultura que todo mundo tem que ser o tempo todo valorizado, a gente começa a ter briga. Porque é impossível valorizar o tempo todo. É impossível agradar as pessoas o tempo todo. A gente precisa entender que, na verdade, o conceito que vai mudar, que vai diminuir a briga, é o que a Bíblia diz, quando diz, olha, vós maridos, amai as vossas esposas. Uau! O que ele está dizendo aqui? Você tem que ser valorizado, tem que ser reconhecido e honrado o tempo todo. Não está dizendo para você amar. Esses conceitos que o mundo não entende. Quando a Bíblia diz, olha, vós mulheres, se sujeitai aos vossos maridos. E aí você vai entrar numa questão de racionalização, que não vou cavar esse buraco agora, porque eu não vou sair de dentro. O que é se sujeitar? Não é, claro que não é, todo mundo sabe disso, não tem ninguém que não é fazer da outra pessoa subveniente, fazer da outra pessoa, humilhar a outra pessoa, mas a sugestão está aqui nessa cooperação graciosa, de definição de projetos juntos, e que vocês possam se ouvir, e em alguns momentos as mulheres vão ter que sim ouvir os seus maridos, mas o mundo não vai falar isso para você, e a briga está acontecendo dentro de casa. Entende o que o Tiago está dizendo para nós? Ele está falando para nós assim, olha, preste atenção, vocês estão começando a brigar tanto, porque vocês estão trazendo conceitos que não dá para viver. E aí eu entro numa questão, vou sair do espiritual, porque eu sei que tem gente aqui que não gosta do espiritual, então eu vou falar aqui no nível racional. A Bíblia tem mais de 2000 anos escritas, foi pensada, para mim, ela foi revelação de Deus, mas agora estou falando com racionais. Gente que viveu e disse, não dá certo. Você não entendeu o que eu disse? O cara já passou por isso milhares de anos, falando, não funciona. Sociedade sem moral não funciona.